amigos! Eu sou Yasmin Madeira e nós estamos começando o nosso programa Vivências com Jesus. No nosso programa Vivências, nós temos sempre reflexões iniciais para depois termos vivências com Jesus, meditações guiadas e depois nós fazemos a nossa oração pela nossa vida, pelos nossos semelhantes, pela paz no planeta. Obrigada aqui pela sua presença nesse espaço interdimensional, onde nós desejamos entrar em contato com Jesus, com Deus nosso Pai e com todas as energias vitalizantes, saudáveis, que irão nos trazer a cada dia mais saúde, mais alegria de viver. Bem, nós estamos caminhando em uma série chamada O Caminho do Herói. E nós chegamos em um ponto muito significativo que trata do herói e as leis divinas. Vamos lá, o herói e as leis divinas. Quem é esse herói? Como nós já sabemos e recomendamos a você a participação, que você assista os nossos programas anteriores, porque é uma série, O Caminho do Herói. Esse herói, ele em realidade somos todos nós, espíritos imortais criados por Deus, que temos um caminho a percorrer ao encontro da divindade. E este caminho, ele não é um caminho exterior puramente, ele é um caminho interior também, no nosso mundo intrapsíquico, no qual nós estamos trabalhando as energias que nós vamos amealhando, algumas delas boas, outras doentias, patológicas, de acordo com aquilo que nós vamos integrando a esse universo interior pelas nossas escolhas, pelas nossas palavras, pelos nossos pensamentos, pelas emoções e sentimentos que nós vamos cultivando nessa nossa caminhada, que certamente não começou com a estruturação desse ego que nós temos na atualidade, que foi estruturado a partir da concepção no ventre materno, mas que iniciou-se a nossa caminhada desde existências passadas. Nós fomos criados como princípio inteligente que foi se individualizando. À medida que nós vamos tendo contato com a matéria, nós vamos nos individualizando. E chega um momento no qual nós passamos pelos reinos da existência, por vários reinos, chega um momento no qual nós chegamos no reino hominal e nele nós estamos cumprindo as várias etapas de evolução com as experiências, inclusive unidos a um corpo. Então, em períodos nós estamos encarnados e em períodos nós estamos num espaço intervidas, entre uma existência e outra, até nós nos desvencilharmos das necessidades educativas como espíritos errantes, na fala de Allan Kardec. Espírito errante não é aquele que erra, tem um outro sentido. Espírito errante, quando Kardec fala nas obras da codificação, é aquele espírito que ainda necessita encarnar para cumprir etapas do seu processo educativo. Vai chegar um momento que não necessitaremos mais da encarnação. Vai chegar um momento onde seremos espíritos puros, ou seja, aqueles espíritos que já conseguiram caminhar por processos evolutivos e que já são espíritos que podem conviver em todos os universos, podem interagir em todas as situações, já têm uma liberdade absoluta, porque já não vão ser mais elementos em evolução, já atingiram um nível no qual lhes é facultado agir de acordo com o seu livre-arbítrio absoluto. Porque nós temos um livre-arbítrio, mas é um livre-arbítrio limitado. Nós não temos determinados poderes porque ainda não sabemos nos utilizar da liberdade, como as crianças, como os jovens, que têm uma liberdade, mas um nível de ação cerceado. Não são adultos ainda, então nós não somos espiritualmente adultos. Seremos adultos quando chegarmos a um nível de espíritos perfeitos. Essa perfeição é sempre relativa, porque perfeição absoluta é apenas Deus, que é o Criador de tudo que existe. Nós somos os criados, filhos
de Deus. Então, poderemos chegar à perfeição relativa de puros espíritos, mas jamais a perfeição absoluta que apenas Deus possui. Hoje nós vamos conversar então sobre nós, espíritos imortais, e as leis criadas por Deus. E Kardec aprofunda esse conteúdo. Eu convido você, minha irmã, meu irmão, a aprofundar esse conteúdo nesta obra magistral que é o Livro dos Espíritos. Lá na parte terceira, Kardec coloca as leis morais, que em realidade são eternas, porque são perfeitas, são as leis naturais, criadas por Deus, que coordenam e organizam os processos evolutivos universais. Então, Kardec começa perguntando aos espíritos nobres que coordenaram a elaboração do Livro dos Espíritos e que nos trouxeram a doutrina dos Espíritos, ele pergunta o que se deve entender por lei natural. E eles dizem: a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Isso nos explica um texto contido no Evangelho segundo o Espiritismo, no qual a entidade que o assina diz que a felicidade não é deste mundo. Não quer dizer que nós não possamos usufruir de felicidade nesse mundo. Só que, como nós somos espíritos que com frequência nos afastamos das leis divinas, porque nos deixamos envolver na fantasia dos quefazeres da terra, por isso e só por isso, a felicidade real ainda não é deste mundo. Mas nós já temos granjeada a oportunidade de sermos felizes, sim, na medida das nossas possibilidades evolutivas. E Kardec nos coloca várias leis. É lógico que essas leis não se esgotam, existem ainda outras, mas dentro do nosso processo de compreensão já nos abre um campo de percepção, de estudo e de reflexão imenso. Ele coloca a lei de adoração, a lei do trabalho, a lei de reprodução, a lei de conservação, a lei de destruição, que é interessante nós pensarmos que possa haver uma lei de destruição. Na realidade, é uma lei de mudanças. Estamos sempre mudando. A destruição, em realidade, não é por si só equivocada. É porque nós todos precisamos passar por ciclos evolutivos. E nesses ciclos há situações nas quais nós somos chamados a abrirmos mão de determinadas coisas, determinadas posições, determinados objetos e até abrirmos mão de determinadas relações. Então há uma mudança ascensional, não apenas na nossa vida particular, como o próprio planeta passa por mudanças, passa por destruições, até naturais. Os povos também passam por ciclos de criação, de vivência, de morte, destruição, mas que na realidade é apenas uma mudança para patamares superiores. E nessa mudança, a necessidade de haver muitas vezes uma desorganização para que haja uma reorganização em termos melhores. Não é assim quando a gente limpa a nossa casa? A gente, para poder realizar uma faxina boa, nós temos que tirar os móveis de lugar, temos que afastar um, colocar outro em posição diferente. E quando alguém chega no momento da faxina, parece que a casa está de pernas para o ar. Não é assim? A nossa vida também. Às vezes nós temos que fazer uma faxina e a própria condução cíclica muitas vezes nos coloca em situações que nós ficamos assim espantados. Parece que se puxa um tapete dos nossos pés e a gente fica com tudo virado. E esse é um momento evolutivo muito significativo. É natural. E nós temos a lei de sociedade,
lei de progresso, lei de igualdade, de liberdade, lei de justiça, de amor e caridade. Então, são leis estudadas por Allan Kardec nesta obra magistral, que começa pela lei de adoração. É interessante, meus irmãos, como Deus, o Senhor do Universo, nos ama e como Ele se coloca num estado de silêncio. Deus, Ele não se impõe a nós, Ele nos aguarda. E nós não podemos imaginar que a fé é algo que nós vamos receber gratuitamente. Há uma necessidade de colocarmos energia naquilo que nós desejamos. Tudo aquilo que nós focamos, ele é atraído para nós. Mesmo as coisas negativas, e por isso nós precisamos prestar bastante atenção. Porque se a nossa mente foca algo que nós não desejamos, mas nós não paramos de pensar naquilo, acabamos criando laços energéticos, laços vibratórios com aquela situação, ou com aquela pessoa, ou com aquela característica dos outros que nós não gostamos. Aí vocês podem dizer, mas Yasmin, nós precisamos observar as coisas em torno de nós, até para nós avaliarmos e nos posicionarmos. Exatamente. Quando nós observamos, sem colocarmos energia de raiva, de ódio, de ressentimento, apenas observamos para sabermos como lidar com as situações, quando nós avaliamos as situações, esse estado mental não produz o link. Porque é natural, meus irmãos, que nós precisemos observar as situações da vida e também as pessoas. Não para criticá-las negativamente, mas para sabermos como elas funcionam na vida. Se algum irmão é trazido para a nossa esfera de atuação na existência, seja através do trabalho profissional, seja através das relações familiares, enfim, relações de amizade, nós precisamos observar sim as pessoas. Existe uma frase que diz assim, que nós deveremos ver, é como um pedido a Deus, apenas o bem em cada um. No meu entendimento, essa frase traz um risco, porque nós precisamos ver que a pessoa é um caminho ou um telegrama, uma cartinha de Deus para nós. Ela está de posse de um ensinamento que nós precisamos colocar em ação. Mas nós precisamos ter lucidez para identificar como a pessoa vive, como a pessoa é. E de acordo com a pessoa, nós vamos nos relacionar com ela. Sempre aquela metáfora importantíssima da historinha do porco-espinho, que vive num lugar muito frio, e os porquinhos precisam se aquecer uns com os outros, precisam do calor dos corpos dos outros. Mas como eles têm espinhos, eles precisam saber até que ponto eles podem estar juntos, próximos, sem se ferirem. Essa metáfora é perfeita para nós sabermos como devemos caminhar no contato com aqueles que estão conosco. A intimidade, ela afasta, ao invés de aproximar, se nós não tivermos cuidados. Muitas vezes pensamos, esse é meu amigo, eu posso falar o que eu quero, eu posso fazer o que quiser. É minha esposa ou meu esposo, é meu filho, é minha filha, é minha sogra, é meu parente, é meu irmão ou irmã. Eu posso agir do jeito que eu quiser, que ele tem que me aturar. Ou ele me ama, ou ela me ama e vai me aceitar. Mas esse não é um pensamento bom. Nós temos que observar que temos que ter cuidados, não podemos perder a elegância nas relações, não podemos perder a civilidade no trato. Por mais que sejam pessoas que a convivência aproxime muito de nós, nós não podemos criar um tipo de relacionamento que magoe, falando de uma maneira desagradável. Isso é muito ruim. Nós precisamos observar como nós tratamos as pessoas. Nessa lei muito significativa, que é a lei
que trata do nosso relacionamento com Deus, a lei de adoração, nós precisamos perceber que, da mesma forma que nós precisamos adorar a Deus respeitosamente, nós precisamos aprender a lidar com a criação divina, com os filhos de Deus, que são os nossos irmãos em humanidade, respeitando a natureza, respeitando os animais, respeitando as plantas, não sendo agressivo na fala e nem na nossa postura. Essa é a verdadeira lei de adoração colocada em ação, não apenas no momento da prece, mas nós adoramos a Deus quando o amamos. Está lá, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Como é esse amar a Deus? Como é isso? É nós cuidarmos dos interesses de nosso Pai. Quais são os interesses de nosso Pai? Nós vamos descobrindo, à medida que nos vemos como canais do amor divino diante de todas as situações que a vida nos apresenta. Nós somos filhos de Deus e precisamos cuidar da obra divina, observando as situações e pensando assim: o que meu pai, o meu paizinho querido, o que a minha divina mãe deseja que eu faça diante dessas situações da vida. Quando nós nos posicionamos assim, nós estamos amando a Deus, sendo canais do seu amor, e vamos curando em nossas mentes e em nossos corações as feridas que muitas vezes nós trazemos dos relacionamentos, das dificuldades da vida. É isso, meus irmãos. Nós vamos agora fazer uma pausa, mas eu volto já já. Depois dessas reflexões, nós entramos no momento no qual nós fazemos a visualização terapêutica e nós oramos por nós, pelos nossos amores e pelo mundo. Eu volto já já. O brinde do Clube de Arte para este mês é o CD Energia Pura, de Júnior Vidal. O amor é energia pura que permeia o espaço. Este é mais um lindo presente do Clube de Arte para o seu coração. Vale a pena conferir. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. Não dê passos nessa vida como quem só está de passagem, pois no intuito. Estamos de volta, meus irmãos, com o nosso programa Vivências com Jesus na série O Caminho do Herói. Hoje nós começamos a tratar das leis divinas, porque o herói precisa conhecer as leis do Pai. E Allan Kardec, ele nos fala assim: todas as leis da natureza são leis divinas, pois que Deus é o seu autor. Abrangem tanto as leis físicas como as leis morais. Então, até as leis físicas são divinas, porque elas tratam dos processos de formação da Terra, elas tratam dos processos de funcionamento da matéria. Então, se tudo isso é criado por Deus, elas são leis divinas, as leis morais também. E essa fala do querido codificador nos abre o entendimento de que a própria ciência, quando ela está estudando a matéria e compreendendo como a matéria funciona, ela está estudando uma criação de Deus e, portanto, a ciência estuda as leis divinas, tanto quanto os psicólogos estudam as leis morais, as leis das relações, as leis do psiquismo, como nós funcionamos, tanto quanto os teólogos estudam as leis morais,
Os religiosos estudam a aplicação dessas leis no dia a dia. Todos nós, enfim, estamos estudando a obra divina. E no momento de hoje, no qual nós estamos estudando, refletindo sobre a lei da adoração, nós vamos evocar sim, a presença de Deus em nossas vidas. Eu convido você agora a relaxar o seu corpo usando a técnica que mais agradar. Que ele seja mais natural, inspirando fundo, retendo o ar, e ao expirar, começar a identificar a musculatura do corpo que possa estar mais retesada, a partir da cabeça. Observe o seu organismo físico, esse instrumento lhe oferecido por Deus. Observe o seu corpo e relaxe a musculatura em torno dos olhos, a musculatura da face, os ombros, os braços. Solte o abdômen, solte as costas, as pernas e os pés. De tal forma, o seu corpo está relaxado agora, que você pode perceber-se leve, enquanto o corpo está pesado. Você, espírito imortal, está leve e pode até imaginar que está entrando num lugar seguro, belo, lindo, que foi criado no seu universo intrapsíquico por Deus. Deus, a sua Mãe Divina, o seu Pai Celestial, criou para você, no seu universo intrapsíquico, um espaço interdimensional, para onde você pode ir toda vez que desejar repousar, que desejar reabastecer as energias, desejar falar com Deus, cuidar do seu corpo, cuidar das relações, pedir uma orientação. Para ir para esse espaço, simplesmente relaxe o corpo, deseje estar nele, que ele vai surgir para você. Pode ser um lugar como uma cozinha de uma casa, um lugar onde você viveu quando criança. Pode ser também uma praia, uma cascata, uma árvore, um jardim. Não importa. É o seu lugar seguro, para onde você pode ir com segurança e você vai se reabastecer. Ao entrar nesse lugar, sinta o aroma que envolve você. Observe os seus pés sobre esse chão sagrado. Observe, perceba os sons do lugar. Integre-se a esse espaço. E agora, eu peço que você procure um lugar para sentar-se aí. Hoje, nós vamos tratar o seu corpo. Eu peço que você identifique aquele órgão no qual você percebe uma dificuldade de funcionamento, ou então que você deseja que seja reabastecido, energizado. Escolha. Muito bem. Sentado, sentada nesse espaço, nesse lugar sagrado, seguro da sua alma. Para ele nós evocamos a presença de Jesus. Sinta-se em paz. Coloque as suas mãos nessa parte do seu corpo que você deseja saudável, energizada.
Visualize as mãos divinas do Mestre, de Jesus, sobre as suas mãos e repita essas frases para o seu corpo e, mais especificamente, para o órgão que você quer tratar. Eu sinto muito. Eu peço perdão a você se as minhas atitudes e escolhas do passado trouxeram alguma doença ou desconforto. Eu sinto muito. Eu peço perdão. Eu te amo. Você foi me dado por Deus para que eu possa trabalhar e viver na terra, usufruindo de uma experiência muito significativa. Eu sou eternamente grata por tudo que você faz e fez por mim. Repita as 4 frases significativas, energéticas, saudáveis. Eu sinto muito. Eu peço perdão. Eu te amo. Eu sou eternamente grata. Sinta a energia desse momento envolvendo este órgão e todo o seu corpo. Faça esse exercício diariamente e você vai notar uma significativa mudança no funcionamento do seu organismo físico. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa Vivências com Jesus. Um beijo de luz no seu coração. Até o nosso próximo encontro.